Oi, gente, eu sou a Shakti Chala. Se você está aqui pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vinda, né? Esse é um espaço para a gente poder falar sobre o sagrado feminino, sobre o universo das mulheres, sobre mitologia, sobre as deusas, sobre história, sobre cultura, sobre filosofia, né? Para a gente poder romper as nossas bolhas, sair fora da caixinha e, quem sabe, assim ampliar os nossos horizontes, os nossos conhecimentos e nos conhecermos mais. Se você se interessa por esses temas, curte aí a nossa página, clica aí no sininho para você poder receber as atualizações. Tem vídeo novo subindo toda semana, divulga para as amigas, né? Vamos compartilhar aquilo que a gente acha que vale a pena, que é interessante, né? E você pode também me achar no Instagram e no Facebook. O link tá aí nas descrições do vídeo, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre a Melusina. Você conhece a Melusina? Bom, como pouca gente conhece a Melusina, eu vou falar um pouco sobre o mito dessa figura fantástica e arquetípica que ela representa, né? E todo esse universo do feminino e coisas que a gente pode parar para pensar e aprender com ela, né? A Melusina é, sem dúvida, parte dos personagens mais fantásticos da mitologia da Idade Média, da região da Bretanha, de Poitou e de Aquitaine, e também da região da Provence, né? Tão famosa aí pelas lavandas. Eu conheci a Melusine aqui, né, depois que eu vim morar na França. E eu me deparei com ela inúmeras vezes, em vários lugares, e até dentro de um museu em Luxemburgo, né, quando eu fui passear, em forma de uma pequena estatueta branca de louça, né, com lugar de destaque. E há poucos dias eu fui numa exposição de miniaturas de universos fantásticos, numa festa medieval em Brie-Comte-Robert. E lá estava uma miniatura que chamava Ode à Melusina, né? E você pode achar que não conhece a Melusina, mas se você olhar agora o símbolo da Starbucks, lá está a Melusina. É que a gente não sabe, mas é ela. A sua reputação atravessou séculos, uma vez que ela permanece até hoje popular em numerosas regiões da França, da Europa, né? Ela é um espírito feminino das águas doces em rios e fontes. É a fada, a feiticeira, a fada dragão, a fada sereia, né? E ela traz um universo que interage entre o paganismo e o cristianismo, né? Ela fala um pouco dessa transição. Ela geralmente é apresentada como uma mulher que é metade serpente, né? Que é serpente ou peixe da cintura para baixo, com as sereias, né? Algumas vezes ela é apresentada com asas ou com uma cauda dupla, ou com ambos, né? Com asas e cauda. E por vezes ela é mencionada como se ela fosse uma nixe. Se a gente parar para pensar, as fadas medievais não eram criaturas do tamanho assim de borboletas, nem pequenininhas e nem delicadas, né? Elas eram de tamanho humano e quando podiam voar, elas faziam isso por mágica, elas não necessariamente precisavam ter asas, né? E a mágica, aliás, era geralmente o que as diferenciava dos seres humanos, né? Porque elas eram seres mágicos. Se você parar para pensar nas lendas arturianas, né, lá na feiticeira Morgana, ela também era chamada de fada, tá? Eu deixo aí para você pensar sobre isso, né? Bom, sobre a Melusina. Reza a lenda que Elinas, né, o rei da Escócia, um dia saiu para caçar.
e ele se deparou com uma jovem muito encantadora no meio da floresta. Essa jovem era a mãe da Melusina, né, que se chamava Presina. E ele ficou completamente encantado com essa jovem que ele encontrou lá na floresta e ele a pede em casamento. Ela concorda, mas ela coloca uma condição de que ele não podia, não deveria, não devia entrar no seu quarto quando ela estivesse dando à luz ou se banhando, né, ou banhando as suas crianças. Bom, aí eles se casaram, né, ela veio a dar à luz a trigêmeas. E um dia ele quebrou o acordo feito entre eles, né? Ele vai lá bisbilhotar o que ela estava fazendo no quarto. E a Presina abandona então o reino com as suas 3 filhas e viaja com elas para a ilha perdida de Avalon. As 3 filhas de Presina é Melusina, Melior e Palatina. E elas vão crescer em Avalon. A Melusina, quando faz 15 anos, ela era mais velha, ela tem coragem de perguntar para a mãe dela por que elas haviam deixado a sua casa, né, abandonado seu pai para ir viver em Avalon. E ela escuta, né, a mãe conta para ela sobre a promessa quebrada pelo seu pai e tudo o que aconteceu. E a Melusina é tomada por uma raiva e jura se vingar pela sua mãe. E aí ela vai com as suas irmãs e capturam o pai e o trancafiam, né, junto com todas as suas riquezas, no interior de uma montanha. Quando elas voltam, a Presina, né, a mãe delas, fica muito aborrecida quando descobre tudo que elas fizeram com o pai. E aí a mãe resolve que vai punir as filhas porque elas desrespeitaram o pai. Bom, a Melusina é então condenada a tomar a forma de uma serpente da cintura para baixo todos os sábados, herdando então a maldição de sua mãe. E assim ela é condenada a viver pela eternidade. O único modo dela escapar a isso seria se casando com um mortal. Desse modo, ela então se tornaria mortal e poderia ser salva. Mas essa libertação vem com a condição de que o seu prometido, seu amado, nunca a visse em sua forma fantástica, né? Ele não podia saber. Um dia, um jovem nobre chamado Raymondin, às vezes você vai achar isso com outros nomes, né? Ele era filho do conde de Forres, estava lá caçando no coração da sua terra natal, em Poitou, e por acidente acaba matando seu tio, né? O conde de Poitiers. Existem lendas em que ela se casa com um cara chamado Guy ou Guillaume de Lusignan. Mas não importa, ela simplesmente casou com um mortal, ok? Isso é o que importa pra gente. E lá no meio da floresta, à beira de uma fonte, esse jovem encontra 3 jovens moças. E uma delas lhe promete ajuda para se purificar, se lavar dos seus crimes, né? Ele tinha acabado de matar o seu tio. E se ela ajudaria ele a se livrar dos seus crimes se ele se casasse com ela, mas com uma condição, de que ele não a procurasse nos sábados. Bom, essa moça era certamente a Melusina, que desejava se livrar de sua terrível maldição que ela herdou da sua mãe. E esse jovem aceitou o casamento, que lhe trouxe muitos benefícios, né? Filhos, fartura, glória,
coisas que ele jamais sonharia em possuir. Tudo isso veio com o casamento, né, com essa união com a Melusina. A Melusina, ela se encarregou de construir para ele os mais belos castelos, sendo um deles o castelo de Lusignan. Ela demonstrou uma grande destreza para esse feito, né, para a construção. E por conta disso, ela ficou conhecida como a grande construtora. Porém, tudo ia muito bem, né, até que, sob a fé de rumores trazidos pelo próprio irmão do Raimondin, né, que ao ouvir aquilo tudo, os rumores, umas coisas estranhas, vai ficar enfurecido de ciúmes e acaba por transgredir a condição que lhe foi imposta por Melusine, né? O irmão dele havia contado para ele que a Melusina estava o enganando, ou que pior, que ela de fato seria uma fada e que ela usaria os seus dias com ele para fazer as pazes, né, para se redimir dos seus pecados, para fazer penitência por estar agindo de forma errada ou por ser uma fada, né? E ficou lá botando um monte de caraminholas na cabeça do Raimondin, e o Raimondin vai lá e, não se aguentando, né, tomado pela curiosidade, pelo ciúme, pela raiva, ele faz um buraco na parede do quarto em que ela estava no sábado, né? Porque ele queria ir lá espionar, né? E assim ter a sua consciência tranquilizada, né? Ele precisava saber o que estava acontecendo todo sábado. O que acontece é que fatalmente ele a surpreende, né, em sua forma fantástica durante o banho, né, em sua metamorfose. E aquilo é algo que o surpreendem, né, porque naquele instante nada acontece, mas o casal sabe que o tabu foi transgredido. E eles ficam calados e quietos e ninguém fala sobre aquilo. Porém, mais tarde, ele fica irritado ao saber do mau comportamento de um dos seus filhos, que colocou fogo num monastério. Então, Raimondin levanta o tom da sua voz e, com muita raiva, começa a discutir com a Melusine. E começa a culpabilizar a Melusine pelo incidente, né, tornando-a culpada e responsável pelo ato do seu filho, né, dizendo que isso era uma questão do fato dele ser filho dela, pela sua descendência, né, fazendo claramente menção à sua forma maléfica ou à sua maldição, né. Nos contos ele diz que que ela é muito falsa como serpente, né? E ela vai ficar enfurecida e se transforma numa serpente alada ou um dragão e desaparece saindo pela janela, né? Voando pela janela, e ela nunca mais irá voltar àquele reino. A lenda conta que ela virá, de toda forma, escondida para zelar pelos seus filhos, né? Que ela aparecerá para todos aqueles de sua linhagem e somente para eles. E um dos aspectos fortes dela, né, permanecem em suas qualidades de grande construtora, né? Ela ficou popularizada de algum modo como a grande construtora. Melusina é uma representação do combate ao cristianismo, né? Nesse substrato pagão céltico implícito na lenda, né? Que existe uma resistência aí. Essas ideias variáveis e frequentemente contraditórias sobre as mulheres são sintomáticas da natureza
complexa e multiforme de seu status e funções na sociedade medieval, né? E que de algum modo ainda segue sendo até os dias de hoje, né? A gente pode pensar numa releitura da Eva, né? Dessa mulher que é sempre traiçoeira, pecaminosa, que guarda segredos e dessa sua natureza instável, né? E às vezes ela também é vista como um demônio súcubo, né? Fruto de cópulas com mortais e que posteriormente dão filhos excepcionais, e que são dotados de dons, né, físicos e de grande beleza e força, mas que têm finais sempre muito infelizes e sofridos, né? Eles nunca acabam bem. Mas também fala sobre a repetição das dores maternas, né? Daquilo que nós herdamos por amor, por fidelidade, por lealdade infantil e das dores que nós tomamos das vivências das nossas mães. Vale também a gente contextualizar essa figura feminina na Idade Média, né? Onde elas sempre eram associadas ao demônio, ao desejo carnal, né? Que elas eram impuras e que no pacto matrimonial ela era sempre mercadoria a ser avaliada de acordo com a sua herança e com os dotes que traziam com elas. Tudo isso a gente pode pensar e repensar em cima do conto da Melusina, né? E também essa questão, né, somada a esse lugar social que a mulher ocupava, existia a forte tradição misógina, né, herdada lá de São Paulo e dos escritos patrísticos, que retratavam a mulher como Eva, né, sendo um obstáculo para a salvação, né, que os homens se perdiam por conta das mulheres. E a respeito disso, nós temos alguns testemunhos, algumas colocações do Santo Agostinho, né? E uma delas é que ele dizia que a mulher é um animal que não é seguro nem estável, é odienta para tormento do marido, é cheia de maldade e é o princípio de todas as demandas e disputas, via e caminho de todas as iniquidades. Que delícia, né? Às vezes eu me pergunto se mudou muita coisa, porque eu acho que ainda não mudou tudo, né? Eu acho que esses ditos Santo Agostinho ainda reverberam por aí. Então podemos pensar que a Melusina, ela até tenta se adequar, né? Ela até tenta resguardar uma parte de si. E quando isso não é respeitado, ela busca, né? Ela parte em busca da sua liberdade de ser e de colocar o seu valor, né? E aquilo que antes era compreendido como uma maldição para ela, ganha uma outra conotação, aonde ela vai tentar resguardar algo que é seu e só seu. Ela também ficou associada como a musa dos construtores, né? E é sem dúvida intimamente ligada à fortuna de forma geral, uma vez que ela trouxe todas as riquezas e construiu grandes castelos para o seu amado, né? Mas ainda assim ela fica conectada a essa questão de resguardar uma parte de si mesma, né? De não se perder de si mesma. E mais do que nunca, nos séculos 13 e 14, os castelos de pedra, né, eram edifícios imponentes, fartos e espaçosos, que eram a marca incontestável e símbolo por excelência do poder, do sucesso e da riqueza de quem o ocupava, né, de quem o possuía.
e até hoje eles nos encantam, né? Então a Melusina traz esse lugar da mulher que também detém o poder, né? A história econômica e política da Idade Média Central tem uma explosão econômica e uma importância grande que se dá aos castelos, né? E isso dá à Melusina novas qualidades, né? Ou seja, novas qualidades foram atribuídas a ela, né? E muito do seu contexto rebelde, pagão e fantástico acaba se perdendo, né? Vai sendo escondido debaixo disso. E a figura da Melusina pode ser pensada também em sua forma tríade, né? Afinal, eram irmãs trigêmeas que nasceram de Presina, né? E isso pode nos dizer muitas coisas mais se a gente for pensar nos aspectos relacionados às três facetas da Grande Mãe, né? E é possível, assim, fazermos inúmeras leituras sobre como tentamos nos adaptar, como tentamos nos rebelar contra as nossas heranças e acabamos por repeti-las e não as encaramos de forma saudável e com clareza, né? A gente está sempre tentando se desviar e evitando. E do quanto é importante reconhecer o que é nosso e o que é do outro. Sobre a dificuldade de aceitar também o outro em sua totalidade, em sua luz e sombra, com todas as suas dificuldades e diferenças, né? E também sobre o lugar da mulher na sociedade até os dias de hoje, né? Porque a gente ainda é sempre culpabilizada por algumas coisas e sempre num lugar de menos-valia, onde a nossa palavra não tem voz, né? Não tem espaço. Enfim, qual é a sua interpretação da história da Melusina? Que associação você consegue fazer e pensar? Me conta, tá? Porque é uma historinha pequenininha, mas que a gente pode tirar muitas reflexões. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. E vai lá procurar o símbolo da Starbucks, porque você vai saber quem é a Melusina. Um beijo!